Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é uma questão de desafio do livro do Brad e Humiston de Química Geral, no capítulo de gases. Então ela aborda equação de Clapeyron e fórmula empírica. Então, vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Uma amostra de 0,2 mil gramas de um líquido com odor de peixe, contendo somente carbono, hidrogênio e nitrogênio, foi queimada e produziu 0,482 gramas de CO2 e 0,271 gramas de água. Uma segunda amostra, pesando 0,2500 gramas, foi tratada de tal forma que todo o nitrogênio contido na substância foi convertido em N2, em gás nitrogênio. Este gás foi coletado, ocupando um volume de 42,3 centímetros cúbicos, a uma temperatura de 26,5 graus Celsius e 100,6 kPa. E ele quer que a gente calcule a porcentagem em massa de carbono, hidrogênio e nitrogênio no composto orgânico, e ele quer também a fórmula empírica desse composto, tá? Então, a gente está falando aqui sobre compostos com odor de peixe, que tem carbono, hidrogênio e nitrogênio. Então, está se referindo aqui a alguma amina, tá certo? Então, ele me dá aqui quanto obtém da queima, quanto gera de CO2, quanto gera de vapor de água. Aqui, se nós temos volume, temperatura e pressão, nós conseguimos achar o número de mols de nitrogênio, ok? Então, aí a gente consegue jogar esses dados aqui para chegar na fórmula empírica e também para calcular os dados em massa, ok? Mas uma coisa importante que eu vou falar nessa questão, que muitos alunos erram aqui nesse ponto, ok? Quando você achar aqui, ó, tem uma diferença aqui, ó. Aqui é 0,2 mil gramas, produziu essa quantidade de carbono e hidrogênio que a gente vai encontrar. Só que aqui, ó, a massa que ele pega de amostra é diferente de 0,2 mil. Então, quando a gente obter um valor aqui, a gente vai ter que fazer uma conversão para transformar isso aqui para 0,2 mil, para todo mundo estar falando na mesma quantidade. Se eu não faço isso aqui, eu erro essa questão, ok? E é aí onde muitos alunos erram, eles esquecem de fazer essa conversão. E aí, se você pega as porcentagens no final, que ele quer a porcentagem em massa, isso aqui dá mais do que 100%. Então, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque depois que você descobre o nitrogênio, você tem que normalizar para 0,2 mil gramas. Se você deixar do jeito que está o valor de nitrogênio que você encontrar, você vai errar essa questão, porque vai dar mais do que 100%. E se você dá mais do que 100% na composição de alguém, é porque tem alguma coisa errada no seu cálculo. Ok? Então, uma questão trabalhosa, tá? Ela é trabalhosa. A gente vai gastar um pouquinho aqui de caneta, tá? Mas é uma questão bem interessante e aborda aqui a equação de Clapeyron com fórmula empírica, além de ser uma questão desafio do livro do Brad, ok? Então, vamos fazer o primeiro cálculo aqui. Eu separei alguns dados que são importantes aqui, tá? Para a gente ganhar um espaço dentro do slide. Então, a gente vai calcular a porcentagem em massa de carbono, hidrogênio e nitrogênio, ok? Então, você tem uma amostra 1, que dessa amostra 1 a gente vai obter número de mols de carbono e de hidrogênio, e depois a gente vai, numa segunda amostra, nós vamos achar o número de mols de nitrogênio, tá certo? E aí a gente começa a andar para determinar essas porcentagens em massa e também para chegar depois no item B, na fórmula empírica do composto, tá? Então é uma questão trabalhosa? É trabalhosa, tá? Mas o que pode se tornar difícil aqui é você esquecer de normalizar aqui essa parte. O resto é um padrão de questão de gases e de cálculo de fórmula empírica, tá certo? Então vamos pegar aqui a primeira amostra. O que a gente vai fazer aqui? Bom, o que a gente sabe? Bom, que imagina lá que eu tenho aqui 1 mol de CO2 equivale a quantas gramas? Bom, carbono é 12,01, cada oxigênio é 16, então isso aqui vai me dar 44,01 grama, tá? Então isso aqui vai me dar 44,01 grama
de CO2, que é a massa molar. Tá? Então, aqui, 0,482 gramas de CO2 equivale a quantos mols? Então, isso aqui equivale a quantos mols? Ok? Porque eu quero saber quantos mols de carbono equivale a essa quantidade. Então, ainda posso deixar aqui que 1 mol de carbono está para 1 mol de CO2. Ó, 1 CO2, 1 carbono e 2 oxigênios. Então, 1 mol de CO2 tem 1 mol de carbono. E a gente já acha o mol de carbono direto. Eu poderia fazer duas contas aqui para chegar nisso aqui? Poderia. Só que é mais fácil eu fazer isso aqui de uma vez só. Por quê? Ó, mol de CO2 cancela com mol de CO2. Grama cancela com grama. Eu já obtenho aqui o número de mols de carbono. Quanto que dá isso aqui? Eu já fiz para adiantar, então fica 1 vezes 0,482 vezes 1 dividido por 44,01. Isso aqui me dá 1,10 vezes 10 a menos 2 mol de carbono. Tá? Então, esse dado aqui é importante para a gente calcular a fórmula empírica e também a porcentagem em massa. Vamos fazer a mesma coisa agora para o hidrogênio. Então, imagina que a gente fez aqui para o carbono. Vamos fazer isso aqui agora para o hidrogênio. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui agora que 1 mol de água, porque os hidrogênios que foram para a água, eles vieram do composto orgânico. Então, 1 mol de água tem uma massa molar de 18,02 grama. Ok? Então, quando eu venho para cá, qual que é o equivalente aqui de água? 0,271. Ok? Então, aqui eu tenho 0,271 grama de água, tá? Porque aí grama cancela com grama. E aí só que eu quero saber de hidrogênio. Então, em vez de fazer duas contas, eu já posso fazer aqui direto. Tá? Então, o que eu faço aqui? Que 2 mol de hidrogênio estão em 1 mol de água. Tá? Ó, percebam aqui, ó, era CO2, é 1 carbono e 2 oxigênios. Então, 1 mol de CO2 tem 1 mol de carbono. Só que 1 mol de água tem 2 hidrogênios, por isso que eu coloquei 2 aqui. Tá certo? Porque a gente quer saber quanto carbono, hidrogênio e nitrogênio tem. Tá? Então, no CO2, o carbono que vem do CO2 é o que veio do composto orgânico. O hidrogênio que está no composto orgânico é o que vai formar água. Ok? Então, fazendo essa conta aqui, ó, mas antes, cancelando as unidades, ó, grama cancela com grama, mol de água cancela com mol de água, só sobra mol de hidrogênio. Então, fazendo essa multiplicação e dividindo por 18,02, a gente vai chegar no seguinte valor. Então, fazendo essa multiplicação e divisão, a gente vai chegar em 3,01 vezes 10 a menos 2 mol de hidrogênio. Tá certo? Então, chegamos aqui no mol de carbono, no mol de hidrogênio. O que a gente precisa achar agora? Agora a gente precisa achar o número de mols de nitrogênio. Ok? Então, aqui a gente fez a primeira amostra. Vamos fazer agora aqui a segunda amostra. Então, vou pegar mais ou menos aqui, ó. A segunda amostra é o que tem os dados para a gente achar o nitrogênio. E aqui é que está o pulo de gato dessa questão. Certo? Então, quando a gente vem para cá, ó, a gente quer achar o número de mols de N2, que é o que a gente vai achar. Certo? Então, o número de mols de nitrogênio vai ser o quê? Você tem lá PVNRT. Eu vou isolar esse cara e isso aqui vai descer dividindo. Tá? Por isso vai ficar número de mols é igual a PV, quanto que é a pressão? 100,6 kPa. Volume aqui, 42,3 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, é o equivalente ao ml. Tá? Como tem que estar em litros, ok? Porque a constante que a gente vai usar, ela está em litros, então a gente tem que passar aqui para litro, podia colocar 0,0423 litro, ou eu vou usar 42,3 vezes 10 a menos 3, tá? Então, eu vou colocar aqui 42,3
vezes 10 a menos 3. E aí eu passei para litro, certo? Aí, vou pegar isso aqui, vou dividir por quem? Por RT. Como aqui está em quilopascal, então eu não vou usar 0,082. A constante clássica é 0,082. Quando a pressão está em ATM. Como a pressão aqui não é ATM, é quilopascal, então eu vou usar 8,3145. Tá? Então a constante aqui é 8,3145 vezes a temperatura que tem que passar para Kelvin, somando 273,15. Isso aqui vai me dar 299,65. Ok? Então aqui eu vou ter 299,65. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter, eu já fiz aqui para adiantar, isso aqui dá 1,71 vezes 10 a menos 3. 1,71 vezes 10 a menos 3, o quê? Mol. De quem? De N2. Só que eu não quero do N2, eu quero de nitrogênio. Ele quer carbono, hidrogênio e nitrogênio. Ele quer o C, ele quer o H e ele quer o N. Não N2. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a conversão. E é isso aqui que é importante, tá? Então, o que eu sei que... Aqui. Eu sei que... Deixa eu apagar isso aqui, porque a gente vai precisar de um espaço para no outro slide a gente fazer só o cálculo direto. Ok? Então, vamos lá. O que eu sei aqui? Que imagina que o N2, ele se dissocia em 2 átomos de nitrogênio. Então, se 1,71 vezes 10 a menos 3 mol é para uma molécula, se 1 está virando 2 átomos, então isso aqui vai ser 2 vezes 1,71 vezes 10 a menos 3. Que isso aqui vai me dar 3,42 vezes 10 a menos 3 mol de nitrogênio. Agora sim, tá? Agora eu posso até colocar aqui em vermelho que é esse valor aqui que a gente vai usar. Para quê? Para já fazer a comparação, a normalização com esses caras? Não. Porque aí que é o pulo de gato dessa questão. Se você não faz isso, você erra. O que eu sei? Que eu quero saber para 0,2 mil gramas. Porque esses dois valores aqui, eles estão para 0,2 mil gramas. Esse valor aqui, ele traz para 0,2500 gramas. Então, se eu usar esses valores aqui para normalizar com esses valores aqui, eu erro a questão. Tá? O que a gente vai fazer agora? Normalizar. Se eu quero saber para 0,2 mil gramas de amostra. Então, se para 0,2500 gramas eu tenho 3,42 vezes 10 a menos 3 mol de nitrogênio, para 0,2 mil gramas, quanto que eu tenho que ter? Com certeza uma quantidade menor. Tá? Então, aqui eu tenho 3,42 vezes 10 a menos 3 mol de N, é o que está em 0,2500 gramas. Então, como eu quero que sobre isso aqui, o equivalente desse cara para 0,2 mil, ele fica em cima. Tá? E aí, massa de amostra cancela com massa de amostra. Tá? Então, a gente viu que essa quantidade aqui, ó, desses dados aqui, é para 0,2500. Só que e para 0,2 mil, quanto que é? Então, é isso que a gente vai fazer agora a conversão. Tá certo? E aí, fazendo essa multiplicação e dividindo por esse valor, a gente chega em 2,73 vezes 10 a menos 3, não estou na frente ainda, mol de quem? De nitrogênio. Agora sim a gente pode pegar esse valor e esse valor e fazer a normalização aqui, depois para achar
a fórmula empírica. E agora, para responder se tem A, nós vamos pegar esses valores aqui e transformar para massa. Para massa de carbono. Então a gente vai descobrir quanto que esse cara equivale em massa, quanto que esse cara equivale em massa de hidrogênio e quanto que esse cara equivale em massa de nitrogênio. E então a gente sabe que 0,2 mil é 100%. Então esses valores de massa que a gente descobrir equivale a quanto? E aí a gente chega na resposta do item A. Certo? Então vamos lá. Então vou dar uma apagada aqui. Então vamos continuar aqui. Próximo slide. Então, vindo agora para cá, para a gente calcular a porcentagem em massa de carbono, hidrogênio e nitrogênio, a gente vai calcular primeiro para o carbono. A porcentagem em massa de carbono. Ok? Então, o que eu sei? Que 12 gramas de carbono, 1 mol de carbono equivale a 12 gramas. Tá certo? Então, essa quantidade aqui, quanto que ela equivale em grama? Então, a gente coloca aqui. 1,10 vezes 10 a menos 2 mol. Ok? O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer essa conta, tá? Depois eu pegava esse valor de massa e relacionava com esse valor e chegava na porcentagem. Esse valor aqui seria 100%. A massa que der dessa multiplicação aqui seria quantos por cento? Só que eu vou fazer isso aqui de uma vez só, tá? Então, 12 gramas equivale a 1 mol. A gente quer saber quanto isso aqui equivale, essa quantidade de mols equivale em grama. Sairia dessa parte aqui, tá? Só que eu já posso fazer isso aqui numa conta só. Como eu quero o valor em porcentagem, eu coloco aqui que 100% equivale a quanto? Quanto que é o meu 100%? 0,2 mil gramas. Então eu coloco aqui 0,2 mil. E aí, fazendo isso aqui, eu vou chegar na resposta em porcentagem. Por quê? Porque grama cancela com grama, mol cancela com mol, só sobra para mim a unidade aqui de porcentagem, tá certo? Então, fazendo 12 vezes 1,10 vezes 10 a menos 2 vezes 100 dividido por 0,2 mil, a gente vai ter aqui um valor de 66% de carbono, certo? Ou 65,8, tá? Mas para arredondar aqui, 66% de carbono, ok? Vamos fazer a mesma coisa agora para o hidrogênio, tá? Então aqui, ó, se você fizesse o passo a passo, dá certo, se você não enxerga, tá? Mas você teria que fazer essa etapa primeiro, como uma regra de 3, ou como aqui em análise dimensional. Você fazia primeiro essa parte, aí o valor que você vai achar em grama daqui, você faz, bom, 0,2 mil é 100%, então esse valor que eu achei daqui é quantos por cento, tá? Desse jeito aqui a gente faz uma pancada só, tá? Mas você poderia fazer por duas contas que vai dar o mesmo resultado. Ok? Para o hidrogênio é a mesma coisa. Então, 1 mol de hidrogênio é 1,01 grama. Ok? Então, é 1 mol de hidrogênio. Vezes, quanto foi o valor do hidrogênio? Aqui, ó. Tá? A gente está pegando esse valor aqui em mol e está descobrindo quanto é que ele equivale em massa. Porque essa quantidade em mol é o que foi formado na água e que veio do composto orgânico. Ok? Então, quanto que é mesmo? 3,01 vezes 10 a menos 2. Então, 3,01 vezes 10 a menos 2 mol. Ok? Que é a quantidade de hidrogênio que veio do composto orgânico, mas que foi para a água na reação de combustão. E aí, a mesma coisa aqui, ó. Todos vai ser igual. 100%, tá? E aqui 0,2 mil grama. Novamente, grama cancela com grama. Mol cancela com mol, e aí fazendo essas multiplicações e divisão, a gente chega aqui em 15%, tá? 15% é hidrogênio, tá? E aí que você poderia fazer? Bom, 100 menos 66 mais 15, então 66 mais 15 aqui daria 76, 76 com mais 5 dá 81, então seria 19% de nitrogênio, tá? Mas vamos fazer aqui por análise dimensional, só para fechar essa parte. Então, o nitrogênio vai ser o quê? Bom, o nitrogênio é 14,01 grama, a massa molar. Aqui equivale a 1 mol. Então, quanto que a gente achou de nitrogênio? Aqui, ó. Tá? Então, essa daqui é a quantidade. 2,73 vezes 10 a menos 3.
Então, aqui, 2,73 vezes 10 a menos 3 mol, vezes 100% dividido por 0,2 mil gramas. Então, isso aqui me dá 19%. 19% é nitrogênio. Se você fizer o somatório, dá 100%. Agora, vamos lá. Se você tivesse usado esse valor aqui, se você não levar em consideração lá, que é para aqui, o primeiro cálculo é para 0,2500 gramas, você erra essa questão. Tá certo? Você viu que a gente aqui fez a transformação, né? A gente fez a transformação aqui, ó. Tá? A gente fez a transformação aqui para normalizar para 0,2 mil gramas. Se você pegasse e usasse esse valor aqui, sem levar em consideração que aqui é o N2, ou se você usar mesmo esse valor aqui, que é apenas para o nitrogênio, só que para 0,2500 gramas, você erra essa questão. Tá certo? Você tem que fazer essa normalização para 0,2 mil gramas. Por quê? Porque o carbono, ele veio de 0,2 mil gramas. O hidrogênio, ele veio da amostra de 0,2 mil gramas. Só que o nitrogênio, ele vem da amostra de 0,2500 gramas. Ok? Então, com certeza que a quantidade de nitrogênio, ó, antes de normalizar, é maior, ó, do que ele normalizado. Aqui é menor, ó. Esse valor aqui é menor, porque aqui é o equivalente a 0,2 mil. E aqui é o equivalente a 0,2500. Então, se você usar 0,2500, aqui você vai ter um valor maior, e isso aqui vai dar mais do que 100%. Tá certo? Então, essas daqui são as respostas do item A. Ok? Então, a porcentagem em massa que a gente deu, de carbono, hidrogênio e nitrogênio, tá? É uma questão de desafio do livro essa daqui, justamente. Por quê? Porque ela é um pouco trabalhosa e o pulo do gato para ela ser difícil é essa parte aqui que você não pode esquecer de fazer essa normalização, tá certo? E agora vamos achar a fórmula empírica aqui, que é o que ele pede no item B. Então, isso daqui é bem mais rápido, tá? Muita coisa está feita, tá? Então, como a gente calcula a fórmula empírica? A gente vai pegar o número de mols de carbono e de hidrogênio, tá? Que a gente pode pegar daqui, ó. Pegar esse valor, 1,10 vezes 10 a menos 2, que é o mesmo que está aqui, ó. Então, eu posso pegar esse valor e esse valor daqui, ó, tá? Que são os valores que a gente achou, ó. Aqui, aqui e aqui. São esses valores aqui que a gente precisa, tá? Então, 1,10 vezes 10 a menos 2. 1,10 vezes 10 a menos 2. Do hidrogênio, 3,01 vezes 10 a menos 2. 3,01 vezes 10 a menos 2. E o nitrogênio, que é 2,73 vezes 10 a menos 3. 2,73 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui é o número de mols, tá certo? Para você calcular a fórmula empírica, você tem que ter o número de mols de carbono, de hidrogênio e nitrogênio. O que eu faço agora? Eu normalizo todo mundo. Eu divido todo mundo pelo menor número de mols, tá? Aqui eu estou fazendo passo a passo, tá? Como esse daqui é o menor número de mols, eu já poderia colocar que o nitrogênio vai dar 1. Sempre que você tiver o número de mols menor, como você vai dividir por 2,73 vezes 10 a menos 3, sempre que você tiver o menor número de mols, você vai ter o valor de 1, tá? Agora, aqui eu também vou dividir por 2,73 vezes 10 a menos 3, e aqui também vou dividir por 2,73 vezes 10 a menos 3. Tá certo? E aí, isso aqui vai dar, essas divisões elas vão dar 4 carbonos, 11 hidrogênios, e aqui já estava óbvio que seria 1 e 1 nitrogênio. Então, essa daqui é a fórmula empírica, tá? Então, você vê, muita coisa a gente já calculou durante a questão. Para calcular a fórmula empírica, eu teria que ter achado esses números de mols aqui, tá certo? Como a gente já calculou ele durante a resolução, esse item B aqui, agora ele ficou fácil, tá certo? Então, a fórmula empírica desse composto orgânico é C4H11N, tá?
Então, aqui é bem provável que seja uma amina, tá? Mas nada me garante que essa daqui é a fórmula molecular. Eu não sei se essa daqui é a fórmula molecular. Eu sei que ela é a fórmula empírica, mas eu não sei se, para eu chegar na fórmula molecular, eu teria que multiplicar por 2, ou por 3, ou por 4. Eu sei que essa daqui é a fórmula empírica. Certo? Então, fizemos aqui uma questão desafio do livro do Brad, tá? Uma questão bem interessante, uma questão desafio, tá? Então, fui resolver essa questão aqui ontem, no dia anterior que eu estou gravando, e me deparei com uma questão interessante justamente porque você precisa fazer a normalização do nitrogênio, porque o valor do nitrogênio que foi encontrado é para essa quantidade. Só que como o carbono e o hidrogênio são para essa quantidade, é mais fácil normalizar para 0,2 mil. Mas nada me impediria de pegar a quantidade de carbono e hidrogênio e normalizar para 0,2500. Só que eu teria que fazer duas contas. O mais fácil é pegar o nitrogênio porque é uma conversão só. Tá certo? Então é uma questão interessante, uma questão desafio bem bonita. E se você aprendeu alguma coisa até aqui comigo, já deixa o like aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito para receber mais resoluções de questões interessantes como essa. E me diga aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Se acharam ela fácil, difícil, se tiveram essa sacada, se enxergaram que tinha que ser feita essa sacada aqui. E vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa é a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!